Pai do Senhor, meus irmãos, passando para deixar mais uma mensagem para vocês, uma mensagem de amor, de carinho, uma mensagem que fala da palavra do nosso Deus, e hoje se encontra em Efésios 6, versículo do 1 ao 4. Depois tem uma reflexão também referente a esse versículo bíblico, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, irmãos, aqui esse versículo fala, né? Que os filhos têm que ser obedientes aos pais, nós devemos criá-los para isso, para eles serem seres obedientes, não só aos pais, mas a todos os mais velhos, né? Ter disciplina. E nós, como os pais, também não venhamos a provocar nossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração de Deus. Porque hoje está muito difícil, irmão, criar filho, né, com disciplina. Os filhos estão muito cheios de vontade, muito mimo. Os pais geralmente trabalham fora, pai, mãe, então mimam demais os filhos. Sabemos que o caráter de uma criança, até os 12 anos você consegue mudar, daí para frente fica muito difícil. Então, irmãos, que venhamos a prestar atenção nisso, na criação dos nossos filhos, como estamos criando nossos filhos, né? Eu, no caso, já criei os meus, agora estou vendo a criação dos meus netos, e a gente vê que tem diferença, né? Não são muitas, mas tem. Então, a reflexão fala: nesta passagem, o apóstolo Paulo se referiu a um preceito bíblico que vem com uma promessa para os nossos filhos. Nos 10 mandamentos, Deus disse que os filhos que honram seus pais terão uma vida longa. Em Êxodo 20, versículo 12, vocês podem ver isso. Mesmo que nossa cultura não aplauda a autoridade paterna, os pais cristãos devem amorosamente prover estrutura e exigir obediência para a proteção de seus filhos. Se uma criança aprende em casa e se submete à autoridade dos pais, isso será bom para ela quando crescer e tiver que submeter-se a um chefe, né, a um policial, ao governo e a outros de autoridade sobre ela. Uma criança que aprendeu a obediência em casa, desde cedo, tem habilidade para disciplinar-se quando adulta, e no final das contas é mais saudável, mais feliz e mais bem-sucedida do que aquela que tem um espírito destrutivo de rebelião. Paulo continuou a instruir os pais a educar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, em Efésios 6,4. Também podemos ver isso. A Escritura nos desafia a fazermos o nosso melhor para proteger nossos filhos de irritação. Nós devemos ter certeza de que eles sabem o que é agradável a Deus. Eles não precisam passar pela frustração de lhes dizerem o que fazer, sem antes terem o prazer de ver-nos nos submetendo a autoridades de Deus em nossa própria vida. A obediência é para todos. Nós, mães, pais, né, avós, aqueles que estiverem cuidando das crianças, sejam as primeiras. Mas aqui, fala que os pais têm que ser os primeiros a educar os seus filhos na disciplina, né?
Eu posso dizer isso, irmãos, com clareza, né? Com certeza. Eu fui criada sem muitos recursos, não tive muito estudo, não tive muito recursos, como já falei, mas uma coisa eu tive: disciplina, educação, saber respeitar, né? Saber respeitar os mais velhos, a ter educação, a saber se portar num lugar onde tivesse muitas pessoas. Meu pai sempre nos ensinou assim, meu pai e minha mãe. Se você estava num ônibus sentado e entrasse uma pessoa mais velha, você ia dar o seu lugar para aquela pessoa, a pedir desculpa, a ser educado, a ter educação, coisas que hoje nós não vemos mais. A chamar os mais velhos de senhor, de senhora, dizer obrigado, né? Pedir desculpa, isso tudo, irmãos. Meu pai sempre nos ensinou assim, né? Então, eu procurei também ensinar os meus filhos assim, né? Senhor, senhora, os mais velhos. Portanto, até hoje eu tenho dificuldade de chamar uma pessoa adulta, mesmo sendo mais nova que eu, de você. Eu tenho dificuldade sobre isso. Eu sempre chamo de senhor, de senhora, né? Então é isso, irmãos. Educar, né? A educar, a ser obediente. Então, irmãos, venhamos a saber, a estar dando educação aos nossos filhos, para que mais tarde eles não venham sofrer por falta disso, por falta de ser educado, ser obediente, principalmente, irmãos, ao nosso Deus. Que eles venham obedecer ao nosso Deus, né? Obedecer tudo que está aqui nas Santas Escrituras. Venhamos ensiná-los a palavra de Deus. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los, né? Muitos eu sei que já são cristãos, já ensinam seus filhos, que continue, aqueles que não, que venham a ensiná-los, né? A respeitar a religião de cada um, porque aqui a gente não prega religião, a gente prega a salvação, a palavra do nosso Deus, para todos que querem ouvir. Então é essa mensagem, irmãos, que eu deixo para os meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um que vai ouvir a mensagem. Momento de oração. Pai querido, Pai amado, entro em tua santa e gloriosa presença, te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor esteve comigo, pela noite que o Senhor me deste, pelo amanhecer, pela noite que já vai chegando, que o Senhor venha ser comigo e com todos os meus, com todo o povo, todo o seu povo, Senhor, aqueles que estão lá fora sofrendo no leito de hospital, com essas pragas, essa doença e com tantas outras, aqueles que estão nas ruas, Senhor, por falta de um teto, precisando de um abrigo, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na prostituição, Senhor, que o Senhor venha ser com todos, no nome santo e amado do seu Filho, Senhor, porque o Senhor veio para todos esses, Pai amado. O Senhor não veio para aqueles que se acham santos, que não precisam de nada, mas para aqueles que estão caídos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, levantá-los, em nome de Jesus, seja com todos, todo o seu povo, seja com nossas cidades, seja com o nosso país, seja com as nações, seja com todos nós. Em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, eu te peço, Senhor, já te agradecendo, em nome de Jesus, teu Filho amado, o qual o Senhor deu para morrer por nós naquela cruz, mesmo sem merecermos, Pai querido. Eu te agradeço mais uma vez. Amém e amém. E glória a Deus.